lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. No mês da visibilidade trans, o TV Elas por Elas recebe a presidenta da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, a BGLT, e a atual secretária nacional de Promoção de Defesa das Pessoas LGBTQIA+, Simi Lahar. Hoje vamos falar sobre os desafios das mulheres trans. Bom, os desafios são imensos, né? A gente fala de desafios de necessidades básicas quando a gente fala de população transgênera, né? Porque é uma população que sofre um preconceito extremo, porque ela existe numa realidade, né, de identidade que essa sociedade patriarcal rejeita de todas as formas, né? Que por conta da sua expressão, identidade e vivência de gênero, né, não condizerem com a expectativa da sociedade patriarcal a partir da genitália das pessoas, elas sofrem preconceitos extremos. Isso vai do abandono familiar, da ausência de ocupação do espaço educacional, da dificuldade de acesso de trabalho, de uma atenção de saúde precarizada, de uma migração forçada, né, por conta da exploração sexual e de outras demandas, enfim. São muitas exclusões e há quase uma inexistência dessas pessoas no seu acesso a direitos, né, e na política pública e na cidadania como um todo. Em 2023, o governo Lula criou a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, que está vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos. O objetivo é reparar desigualdades históricas contra a população LGBTQIA+, em especial aquelas que afetam transexuais e travestis. Bom, para a gente está sendo incrível essa retomada, e essa retomada maior, né, porque a gente volta, mas volta como uma secretaria nacional, né? Esse é um espaço que a pauta LGBTQIA+, nunca tinha alcançado na história da gestão pública brasileira. Então, é uma ação inédita que a gente espera que inspire aí os estados e as outras unidades da federação. E a importância de chegar nesse lugar, né, a gente está construindo a secretaria, né, como um todo, porque teve um desmonte gigantesco. A gente chegou aqui, a gente está num processo de identificação e aprofundamento do que aquele governo de transição, né, que nós vivenciamos no final do ano passado, já nos demonstrava, né, que é um desmonte, uma invisibilidade da política. Havia uma proibição de falar sobre a pauta LGBTQIA+, sobretudo sobre a pauta transgênera, em todas as áreas de governo. E mesmo o departamento dentro do Ministério de Direitos Humanos era algo, né, que invisibilizava a pauta LGBTQIA+, e a pauta transgênera. Então, a gente está levantando o tamanho desse desmonte e dando soluções de encaminhamentos. Uma delas é o Conselho Nacional, que é urgente a retomada da participação social, né, para que a gente retome o diálogo do governo com os movimentos sociais, mas, sobretudo, do governo de uma forma ampla, né, que essas pessoas tenham acesso a um debate interseccional com diversas áreas. E estamos também pensando em ações emergenciais que pensem o enfrentamento à transfobia,
né? A gente teve essa conquista na STF, e o governo, e teve a conquista também da retificação, né, de nome e gênero mais facilitada nos cartórios, mas não teve nenhuma normativa do governo que acompanhasse essa decisão, essas conquistas, e que fizesse com que elas possam existir de fato na vida das pessoas. Então, a gente está aqui estudando as formas, né, saídas de governo, né, para que a gente consiga promover acesso a essas conquistas, mas, sobretudo, com muita escuta, com os movimentos sociais, com a população transgênero e com a população LGBTQIA+, como um todo. E a gente espera já nos próximos dias instaurar, né, esses canais de diálogo para que a gente possa, ainda esse ano, apresentar saídas, né, e o resultado disso para a população como um todo. O programa Transcidadania foi lançado em 2015 para promover a reintegração social e o resgate da cidadania para travestis, mulheres transexuais e homens trans em situação de vulnerabilidade. As pessoas trans beneficiadas pelo programa tinham a oportunidade de estudar e receber qualificação profissional. O programa Transcidadania, gente, foi um programa que a gente conseguiu implementar na Prefeitura de São Paulo e que ficou nas outras gestões, um pouco diferenciado, mas que permaneceu nos outros governos da Prefeitura de São Paulo. É um programa que, basicamente, ele promove o acesso dessas pessoas a determinados direitos, a determinados espaços da cidadania. Ele tem como cerne a elevação escolar, né, a elevação de escolaridade, né, a formação cidadã e a preparação para o mundo do trabalho. Para isso, essas pessoas ganham uma bolsa e tem um suporte técnico, né, de pedagoga, assistente social, psicóloga, jurídico, que acompanham essa pessoa nessa trajetória e que dão suporte para a sua permanência nesses lugares. Porque o acesso ele pode ser facilitado, mas a permanência dessas pessoas é muito difícil. Então, esses espaços, né, esse programa, ele pensava dessa forma, e a partir dele, incidia nas outras políticas públicas, né, ia promovendo avanços que ficavam para as pessoas de transcidadania, mas para toda a população transgênera da cidade. Então, um programa que mostrou muito sucesso. Então, quando a gente fala que a gente quer ampliar, a gente quer dizer o seguinte: nós queremos olhar esse programa e essa estratégia que se demonstrou tão certa, que foi copiada em outros países, né? A gente quer olhar para isso e falar assim: o que a gente quiser fazer no campo da empregabilidade, educação e renda tem que se espelhar nisso. Então, é sobre isso que estamos falando. A partir daí, a gente quer construir uma experiência que possa ser, né, nacionalizada. Então, a gente também está estudando isso, mas a gente olha para isso como ponto de partida. Se tem uma experiência que deu certo e que existe até hoje, né, que mesmo governos que divergiam da gente olharam aquela experiência e disseram: isso aqui é exitoso, isso aqui a gente quer continuar. Então, a gente tem que olhar para essa experiência e, a partir dela, né, promover outras experiências possíveis, mas que partam dali como ponto de princípio e não como ponto final. Salve, mulherada que está me assistindo, salve a todos vocês que estão me acompanhando aí da sua casa, do seu celular, da sua Smart TV, ou da onde vocês estão me vendo. Bem, eu, Filipa Brunelli, travesti e vereadora aqui em Araraquara, interior de São Paulo, uma cidade maravilhosa, né, onde nós acolhemos o sol, a morada do sol, né, e que inclusive está muito quente, viu? Vim aproveitar esse momento para debater um pouquinho com vocês sobre a minha história de vida, né? Afinal, nós estamos aí na visibilidade trans, então é importante pessoas trans falar, né, para que pessoas não trans nos ouvirem, nos escutarem, entenderem a problemática, e pessoas trans que estão me ouvindo se sentir um pouco encorajadas para continuar a luta. Bem, diria que a minha política, a minha militância na política, ela se iniciou no ensino médio. Quando eu começo a me aproximar dos movimentos secundaristas, dos movimentos estudantis, né, quando eu fui presidenta do Grêmio Estudantil no ensino médio. Então foi ali que toda aquela bagagem política minha, ela se desperta, né? Quando eu vejo, por exemplo, as dificuldades que as minorias políticas se encontram para sobreviver em meio a esse sistema de caos.
né? Então, sempre fui uma pessoa muito questionadora. Então, sendo uma pessoa questionadora, né? E já tendo conhecimento de alguns setores, aquilo começo a despertar em mim e eu começo a colocar em prática, então, essa militância. Neste mesmo momento, né, eu começo também a me encontrar enquanto pessoa LGBTQIA+. Né, naquele momento, não como uma travesti, porque eu não sabia ainda sobre rótulos, né, sobre nomenclaturas, né, mas eu já me via como uma pessoa que não pertencia à heterocisnormatividade. Né, naquele momento, então, me vi como um homem gay, né, mas uma pessoa LGBTQIA+. E aí eu fui me aprofundando sobre também essa ótica da minha identidade, da minha construção e da minha consolidação também política. E foi quando eu encontrei o Partido dos Trabalhadores, porque aqui em Araraquara, lá em 2009, 2010, não se tinha nada estruturado, nenhum coletivo, nada disso. Tinha o quê? Um grupo de militantes petistas que se reuniam com 2 vereadores na Câmara Municipal para tentar debater algumas pautas sobre a temática LGBT. Mas o que acontece? Eu, como uma pessoa que eu já vinha de uma outra diáspora, eu digo que naquele momento eu já não me via mais enquanto uma pessoa somente GLBT, que era a sigla que nós usávamos na época, né? Eu já me via um pouco mais à frente, né? Eu já sentia a necessidade de fazer o debate sobre as travestilidades, sobre raça, sobre etnia, sobre classe social, sobre corporeidade. Né? Então, é nesse momento então, que eu me desprendo um pouco desse grupo, né? Crio novos coletivos, então, que eu criei aí o coletivo Papo das Bi, um coletivo interseccional que debatia o movimento LGBTQIA+, isso em 2013, 2014, já de uma maneira que incluía os debates de raça, gênero, classe social, deficiência, corporeidade, principalmente as travestilidades e marginalidades que compõem a sociedade. Porque nós não podemos fazer o debate de sexualidade e gênero desprendido desses outros, porque senão fica algo vazio. Né? Então nós fazemos esse debate e aí isso foi avançando. Né? Onde, em 2016, né, com o atual prefeito Edinho Silva vindo a disputar a prefeitura de Araraquara novamente, ele me convida, então, para construir o plano de governo dele. Né? E aí, de forma muito honrosa, eu aceitei a construir esse plano de governo. Também ajudei a coordenar uma candidatura de uma vereadora, nossa primeira vereadora negra aqui da cidade, né? Então, que também abriu muitas portas para as outras mulheres adentrarem a política. E aí, isso foi, bum, o Edinho ganhou a eleição, né? E em 2017 ele me convida, logo no início, assim, para compor o seu governo, para ser a assessora de políticas LGBT. Então, ou seja, aquela que era a liderança do movimento LGBT antes, ela agora passava a ter em suas mãos as políticas institucionais, ela iria conduzir as políticas institucionais. Para mim foi uma grande honra, assim, eu creio que foi uma das experiências mais valiosas da minha vida, né? E uma grande conquista, porque foi graças a esse convite que, junto ao Edinho, eu pude fazer com que Araraquara se tornasse referência nacional do que tange a comunidade LGBT. Onde nós chamamos conferências LGBTs, criamos os conselhos municipais, né, criamos um orçamento participativo com a temática LGBT, então, ou seja, era o povo LGBT decidindo as políticas públicas LGBT da cidade, né, criamos os programas de retificação de nome, criamos programas de combate à LGBTfobia, né, capacitamos a rede básica de saúde, enfim, fizemos aí o que de fato é necessário ser feito, né? Óbvio que ainda não estamos na perfeição, né? Mas a gente avançou bastante aqui em Araraquara. E aí, meus amores, foi algo natural, né? Também como eu venho, como uma das organizadoras da parada também, então a gente acaba estando sempre em destaque, fazendo sempre isso. Quando agora, na última eleição a vereadora, eu não ia ser candidata, porque eu estava em outro momento da minha vida, né? Eu estava focada na faculdade, né? Eu estava mesmo focada na assessoria de políticas LGBT, né? E aí, não teve muito jeito, porque eu recebi um baixo assinado de mais de 300 assinaturas, maioria de pessoas LGBTs, exigindo que eu fosse candidata, né? Tipo, pedindo para mim ser candidata. E aí, eu chamei o meu coletivo, chamei minha galera, falei, gente, cola aqui. O que vocês acham dessa decisão? Porque, assim, se é para mim ir sozinha, eu não vou.
eu preciso ir com outras pessoas. Se vocês toparem vir construir isso comigo, eu topo ser candidata. E não deu outra. A gente formou o bonde revolucionário, né, um bonde composto só por LGBTs, pessoas pretas, periféricas, gordas, que de fato dialogam com o povo. E a gente montou aí essa campanha. Foi uma campanha bem difícil, né? Mas foi uma campanha que contou com o Partido dos Trabalhadores, né, que graças ao programa de equidade dentro do Partido dos Trabalhadores, onde temos a valorização de pessoas trans, a gente conseguiu, então, ser a segunda mais votada de Araraquara. Gente, é isso mesmo. A travesti não somente foi eleita, ela foi a segunda mais votada pelo Partido dos Trabalhadores e dos 18 vereadores, a 10ª mais votada da cidade. Então, ou seja, o nosso bonde revolucionário foi um sucesso. Passamos grandes perrengues, tivemos que ir na polícia durante a campanha, sofremos assédio sexual, né, sofremos, enfim, várias formas de violência que vocês possam imaginar que uma campanha de uma travesti, representando um coletivo de diversidade, enfrentou. Mas aí, eis que a gente chegou aqui e já faz um ano que a gente vem ocupando o Legislativo Municipal, mostrando que é possível transformar a política. É difícil? Com certeza é. Se a vida de uma mulher na política já é difícil, agora vocês imaginam uma vida de uma mulher trans na política. Ela é muito mais difícil. Afinal, nós, mulheres trans, começamos praticamente agora a ocupar este espaço da política institucional, né? Então, nós precisamos muito do apoio de você, mulher cisgênera que está nos acompanhando, que vocês podem ter certeza que todas nós, mulheres, nós vemos de uma vertente, mulheres, não é a mesma? Temos nossas especificidades, mulheres cisgêneras, mulheres pretas, mulheres do campo, mulheres periféricas, mulheres trans, mulheres gordas, mulheres magras, mas tem uma coisa que nos une, a palavra mulher. Nós precisamos nos unificarmos e entendermos e compreendermos que tem momentos da nossa vida que cada diáspora de um grupo de mulheres vai seguir. Mas tem um momento que a gente vai se encontrar. E é esse momento que a gente precisa estar juntas, ocupando os espaços de poder. E não somente ocupar os espaços de poder, mas ter o poder na mão. De fato, fazer uma política feminina, uma política consolidada com a luta das mulheres. Né? Então é um pouco disso que nós vemos mostrando, que travesti não é bagunça, que é possível sim travesti ocupar a política. E aí, meus amores, principalmente agora falando pra você, que é uma pessoa transexual, uma pessoa travesti, está esperando o que para vir pro PT? Venha pro PT, venha somar junto conosco nas trincheiras progressistas do Partido dos Trabalhadores, partido esse que deu voz, que deu vez e que deu voto para as mulheres, tanto cisgêneros como mulheres transexuais, hoje estarmos onde nós estamos. Então, se você é uma pessoa transexual, se você é uma mulher, né, não importa cis ou trans, viu esse vídeo, se identificou com a minha história, o seu lugar é no Partido dos Trabalhadores. Vem somar com a gente, vem somar comigo a construir cada vez mais um partido feminista, cada vez mais um partido consolidado pelas forças progressistas das mulheridades, tá? E cada vez mais ocupando os espaços de poder. Gente, e tentei falar da minha vida de forma muito breve, 10 minutinhos é muito rápido, né? E eu tenho muita coisa para contar, mas quem sabe num próximo momento, não é mesmo? Ó, um beijo, meus amores, e é isso, venha pro PT, vamos transformar esse país, porque com a força das travestis nós vamos fazer revolução. Afinal, sem travesti, não há revolução. Tchau, tchau, gente! Nesta quarta aula, a presidenta da ABGLT e atual secretária nacional de promoção de defesa das pessoas LGBTQIA+, Simila Ha, traz os desafios para as mulheres trans no Brasil. E conhecemos também um pouco da história da vereadora de Araraquara pelo PT, Felipa Brunelli. Por hoje é isso, mas você pode acessar todas as aulas disponíveis na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.